Vai ao ar mais um episódio do VidaCast, o podcast que você pode chamar de seu. E hoje estou recebendo mais uma vez um convidado muito especial que eu já entrevistei outras vezes e hoje vamos tratar de um assunto espetacular: capelania hospitalar. Eu sou o pastor Carlos Neto e vamos juntos em mais um emocionante episódio do VidaCast. Seja bem-vindo, se apresente, por favor, meu amigo. Ô, pastor Carlos, é um prazer muito grandioso estar aqui, porque eu sei que muitas pessoas vão ser edificadas. Para quem não me conhece, pastor Wesley, de Jesus até no nome, Ferreira, pastor da Igreja Batista Nacional do Príncipe da Paz. E compartilhar experiências é a coisa melhor que podemos fazer, né, pastor Carlos? Estou recebendo, então, mais uma vez, meu amigo querido, pastor Wesley, que tem uma bagagem maravilhosa e foi capelão evangélico no Hospital Evangélico. É um trava-língua também, né? É verdade. Em Belo Horizonte, não é isso, pastor? Por quanto tempo? Pastor Carlos, nós tivemos ali 6 para 7 anos com essa experiência. Na realidade, eu morava dentro do hospital. Né? Boa parte desse tempo eu morava lá dentro do hospital. Então foi uma experiência marcante na minha vida, até porque eu tive um acidente quando criança, comi soda cáustica e fui parar no Santa Casa, fiquei 3 meses. E eu tinha um certo horror ao hospital, pastor Carlos. A injeção, havia aquela situação, e Deus me pega nesta situação e me leva para dentro do hospital. Quando eu fui convidado para ser o pastor do Hospital Evangélico, eu me lembro que eu falei, era até o meu amigo Davi Borja, ele me convidou para ir lá e eu entrei no hospital, andei e falei assim, lá no meu coração, isso aqui não é para mim, não. Não é fácil. Não. Você vê algumas situações e foi interessante, rapaz. Eu falei no outro dia para ele, eu falei assim, pastor Carlos, pastor Davi, eu acho que Deus não falou comigo e pode convidar uma outra pessoa, porque eu agradeço pela confiança, mas naquele dia eu perdi a paz. Deus me tirou a paz. Que a Bíblia fala que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. E aí eu orei, quando foi no outro dia eu liguei para o Davi e falei assim, Davi, olha, eu não dormi em paz. E eu orei e falei, se fosse da vontade de Deus, algumas coisas tinham que acontecer. E pastor Carlos, o Davi naquele momento entendeu e começamos um trabalho dentro do hospital. Né? Que ano que foi isso, pastor fomos Wesley? 88. No ano de março de 88, não me esqueço. E o Hospital Evangélico, ele funciona até o momento? Sim, já está completando, se não me engano, 75 anos. A Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais. Essa associação que mantém também o Hospital Evangélico, certo? Começou lá atrás como um sanatório de tratamento de tuberculose, certo? Que interessante. Interessante. Alguns evangélicos estavam sendo assim, por conta de ser evangélico, estavam tendo umas certas dificuldades, então alguns evangélicos se reuniram e começaram a montar, né? Não começou de uma vez. Uma associação. Uma associação que e daí... Exatamente, que atenderia o povo cristão, evangélico e todos, né? E cresceu, né? É um hospital de médio porte, né? Um hospital muito bom. E nós assumimos a capelania ali. Pelo que eu pesquisei, pastor, é até considerado um hospital de grande porte, né? E a capelania lá, principalmente, é considerada instrumento fundamental. Sim. Talvez por ter essa questão histórica, né? Sim. E é interessante o que o pastor falou aqui, sobre o preconceito. Eu tenho falado isso em alguns episódios. Sim. Sou pastor evangélico, cristão, praticante e fundamentalista na minha fé. Sim, né? sim. Declaro isso, de plano, vamos falar assim, porque o preconceito, na verdade, ele é inverso. E os evangélicos sofreram muito preconceito. Sim.
mas sofre até hoje, né? É um preconceito, às vezes, escancarado, mas também Sim. um preconceito velado por muitas vezes, né? Sim. Disfarçado até de boa intenção. Hum. Mas, voltando aqui ao assunto do tema, né? Pelo que eu pesquisei, né, essa instituição, o Hospital Evangélico, que está em Belo Horizonte, né? Ela valoriza muito a questão da capelania, até porque a capelania tem sim o seu papel, Sim. né, muito importante no contexto familiar, no momento que eu entendo que a pessoa está num momento bem delicado, né? Sim. Sim. Às vezes um ente querido ali, né, que já perdeu até a esperança Sim. da questão natural da medicina. Sim. E eu entendo que realmente eu quero parabenizar o senhor, né, por ter aceitado o desafio nesse ano, que eu sei que não foi fácil, como o senhor mesmo falou, havia os traumas por ter passado Sim. no hospital, Sim. mas Deus tirou a paz, graças ao bom Deus. Mas vamos lá, pastor, vamos explicar para quem está acompanhando esse episódio Sim. o que faz, na verdade, né? O que faz um capelão? O que é capelania? Qual o conceito que o senhor pode trazer para nós a respeito de capelania? Para mim, capelania, pastor Carlos, é viver o evangelho. Interessante. Porque se nós entendermos em todos os aspectos da vida, faz parte. Essa expressão capelania, pastor, surgiu no século IV depois de Cristo, quando um soldado romano entrou em uma certa conquista, entrou em uma cidade depois de conquistar, e o frio era tão intenso naquela cidade, e ele estava com a sua capa, e ele viu um mendigo morrendo no frio. Ele pegou a sua capa e partiu ela, cortou ela ao meio. Ela é tão grande que ele partiu ela ao meio e deu aquela parte para o mendigo. Então surgiu essa expressão capelania, que é a capela partida, é partilhar aquilo que você tem. Interessante. Em função daquela pessoa que naquele momento estava num momento crítico. Sim. Ou numa questão de necessidade. Entenda que a capelania no Brasil não é uma coisa tão tradicional. Nos Estados Unidos, não. Tem a capelania escolar, tem a capelania militar, não é? Tem a capelania hospitalar. Então, em várias sistema prisional tem a capelania. Sim. O próprio presidente Barack Obama, o pastor Billy Graham, chegou a dar conselhos para ele, e outros. O Billy Graham era até chamado de o pastor dos presidentes. Sim. Porque sempre eles o convocava para orar por eles ou dar uma palavra de conselho, né? Então a capelania, na realidade, é você compartilhar uma assistência. E aí eu posso dizer assim que o texto básico para essa função de capelania é o do bom samaritano, é a parábola do bom samaritano. E o bom samaritano é colocar o evangelho em prática. Sim. Não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que era a condição do homem? Perdido, pecador. Não tinha condenado. Sem esperança. Deus compartilha com o homem a solução, dando o seu Filho. Eita! Interessante. Para nos cobrir. O senhor falando, me veio algo aqui, né? A Bíblia chama Cristo de o pão da vida, né? E o pão é um alimento universal que você encontra em todas as civilizações, a sua maneira, né? A sua receita. E não é assim com outros alimentos. Eu entendo que pode ter um ou outro, mas o pão, a água, né? Sim. É algo que nós vamos encontrar. E Jesus veio para todos, na verdade, né? Sim. Ele, na verdade, está aí, a salvação. Ele deseja salvar tantos quanto possa salvar. Sim. Mas é interessante porque ele institui uma das ordenanças que o senhor conhece muito bem, que é a ceia do Senhor. Uhum. E quando o senhor falou aí de partir
me veio no coração o partir do pão. Partir do pão. Então, na verdade, o próprio Jesus Cristo, ele foi moído por nós, né? Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Que interessante. E se você observar que na parábola do bom samaritano, vamos tirar o fato religioso, que é o primeiro que passou, o sacerdote, depois passou um levita, não é verdade? Passaram de largo. De repente vem o samaritano, alguém que não era aceito pelos judeus, tinha um problema sério, não vamos entrar nessa questão cultural, mas nós sabemos disso. Então, mas olha o que acontece, ele desce da sua montaria, ele sai da sua posição, ele poderia ignorar a situação daquela pessoa, até por ser um judeu, mas ele não ignorou, ele viu aquela pessoa como alguém que ele poderia, naquele momento, ajudar. Então ele desceu da sua montaria, saiu da posição do conforto, né? Na zona de conforto. Por isso que eu falo que é viver o evangelho. Capelania, pastor Carlos, nós estamos falando de algo específico. Por isso que nós queremos deixar para as pessoas, para que elas possam entender. Do geral para o específico. Nós estamos saindo todo o evangelho vivido, mas dentro de uma área que é hospitalar, e nós vamos para lá, vamos para lá. Sim. Então, para que as pessoas entendam, tem muitos casamentos que estão indo de mal a pior, porque não entenderam isso. É uma capelania. É como um certo pastor falou, né? Falou assim, você não casa para ser feliz, você tem que ser muito feliz para dar um pouco da sua felicidade para o outro. E é mútuo, não é isso? Um cobrindo o outro, é cobertura. O esposo cobre a mulher e a mulher cobre o esposo. É capelania. Sim. É aqui, ó, é isso aqui, ó. Nos defeitos do marido, na verdade, olha aqui, e da esposa, um cobre o outro. Amém. Concorda? Concordo. Não é verdade? Sobre o que o senhor falou, pastor, me veio também no coração a história, achei muito interessante, eu não sabia, né? Com relação a alguém que estava sentindo frio, Sim. né? A capa ela não deixa de aquecer, né? Uhum. E eu creio que às vezes a solidão de um hospital, Sim. o leito, né? O frio é pior, não é o frio físico, o pior frio é o frio da solidão, né? E às vezes um rosto amigo. Sim. Eu entendo, imagino que um capelão acaba ele sendo realmente um instrumento de Deus, Sim. né? Ele acaba sendo esse rosto amigo que chega, Sim. né? E que traz e aquece, traz um pouco de companhia. Sim. Não é isso mesmo? Você falando isso aí, qual a pior hora? Você enfrentar um casamento, uma crise no casamento, é de fora para dentro. Sim. Uma questão financeira, de fora para dentro. Mas quando se trata de saúde, quando se trata de hospital, principalmente quando a pessoa está fazendo um tratamento, ele entra num ambiente que, querendo ou não, entra o problema da morte. Sim. O maior inimigo do homem, vou falar assim. O último inimigo a saber, né? É a morte. A morte. Né? Não nascemos para morrer, não é isso? Então, a pessoa fica desestabilizada, pastor Carlos. Entendeu? Ela fica tudo ali dentro, sabe? Não, quando não é com ele, mas ele está vivendo aquilo. Nós vivemos há pouco tempo a Covid. E eu fui aqui no nosso hospital aqui, quando ainda a Covid havia muita ignorância em relação a ela, lá vem um paciente com Covid, todo mundo saía do corredor, pastor Carlos, para passar o paciente. Na minha época, era AIDS. Rapaz, que coisa mais terrível. Às vezes você não podia chegar para... O senhor estava de capelão, né? Exatamente. Era o auge da AIDS, do HIV. Sim. Então, cumprimento ou não cumprimento o paciente? Você entendeu? Que distância. Sim. Tudo isso, não é verdade? E a pessoa ali... Imagina o estado emocional dessa pessoa. Todos que iam chegar perto dele chegavam com todo aquele aparato preocupado, porque ainda não tinha algumas definições. Já deu para você perceber que o assunto é vasto, demais da conta, e é claro que nós não vamos conseguir tratar de tudo, me veio tantas coisas na mente aqui, o tempo é curto. Sim. Eu vou avançar com uma pergunta aqui, pastor, para a gente organizar nossas ideias. Vamos lá. Né? Uhum. O senhor definiu capelania, né? E como que o senhor define essa função, né?
Porque tem pessoas que acham que ser capelão é só visitar o doente. E eu entendo que é muito mais amplo. Sim, sim. Né? Então, como é que o senhor define a função? O senhor definiu a capelania. Sim, sim. E agora a função de um capelão, né? É só visitar doente? Como que o senhor poderia definir isso? O bom samaritano só visitou o paciente? Não. Ele desceu do cavalo. Ele se responsabilizou pela ajuda, pelo auxílio. E não somente. Se comprometeu. Olha a diferença. Olha a diferença dele para os religiosos. O sacerdote. Eles viram. Viram. Só que tem que eles não se sentiram a necessidade do próximo. Não houve empatia. Não houve empatia. Se colocou no lugar do outro. Exatamente. Ele chega, ele não discute religião. Eu quero deixar o seguinte, é muito claro sobre isso. O hospital evangélico, ele é portas abertas. Nunca peneirou o paciente no sentido assim, questão religiosa de forma alguma. Sempre esteve aberto ao público. Ao público. Ao ser humano. Ao ser humano. Independente da sua crença. Se crê em Deus, se não crê também. Se é ateu ou qualquer religião. Exatamente. Meu Deus, hein? Aberto. E o capelão ali precisa respeitar essas diferenças. Exatamente. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas vamos acabar de pegar. Observe qual a função, então? Exatamente. O bom samaritano, ele chega, ele tem o quê? Ele tem vinho, ele tem unção, não é isso? Ungiu, cuidou das feridas. Sim. Cuidar das feridas alheias, pastor Carlos, é complexo. Ele se importou com a dor do outro. Com a dor do outro. E não somente nisso. Pegou ele e colocou sobre a sua montaria. Sim. E o levou para uma estrebaria. E ainda pagou, não é isso? Ele falou, olha, tudo que gastar a mais, pode gastar que eu vou pagar. Telaria. Exatamente. É isso. Que interessante, hein? Você entendeu? E pensou no após também, hein? Oi? Me veio na cabeça que não é só quando está no hospital. Ele falou assim, olha, eu vou passar uma volta. Sim. Se precisar de mais alguma coisa, eu tô sim, aqui, sim. Né? Eu posso compartilhar, pastor Carlos? Vamos lá, já que estamos compartilhando. Lógico. Eu fui visitar um senhor... Aqui é o nosso bate-papo, né? Eu fui visitar um senhor num apartamento um dia, que na realidade, só fazendo observação disso aqui, nós chegamos a ter 14 cultos por dia, pastor Carlos, dentro do hospital. Por dia. Sim. Um na capela, eu trabalhava com os pacientes, eu visitava os quartos, nós tínhamos o culto na capela e nós tínhamos os postos, né, dentro do hospital. Posto 1, 2, 3, nós tínhamos vários ambientes dentro do hospital. Cozinha, lavanderia. Em todos esses ambientes nós fazíamos aquele breve momento de culto de oração. Porque queríamos encher o hospital, em primeiro lugar, da presença de Deus. Amém. Entendeu? O diferencial não era simplesmente pregar uma religião, mas viver Cristo. Sim. E a presença de Cristo em nós. Então nós parávamos um tempinho pequeno, rápido, objetivo na cozinha, orávamos junto com o pessoal da cozinha, abençoando o dia, abençoando o alimento, tudo que fosse feito ali. Então, de certa forma, o capelão, no caso o senhor ali, não dava assistência apenas ao doente. Dava assistência aos funcionários, ao corpo de colaboradores do hospital, né? Até fazendo uma observação aqui que nós não fizemos. Vamos lá. Foi criada como ideia do pastor Davi Borges, e o seu pai, na época que foi o presidente do hospital, foi criado o departamento espiritual. Então tinha o departamento médico, tinha o departamento financeiro, cada departamento. Então criou-se o departamento espiritual. E tínhamos um programa na rádio, na época, o hospital tinha um programa na rádio, todos os dias às 6 horas da tarde. Era alguma coisa assim, não, minto, 5h30. E nessa rádio, na época, nós chegávamos 5h25 para começar a preparar ali, e havia uma coisa muito interessante. Minto, pastor, era 5 horas, é porque
a coisa vai lembrando aqui. Chegávamos às 5. Fazíamos o programa de 5 às 5:30 e tinha um pessoal que esperava o resultado do jogo do bicho na época para pegar o resultado. Eles ligavam antes e ouviam o programa e viraram ouvintes, rapaz, ouvindo a palavra de Deus. Então, a capelania ela era exercida dentro do hospital, dentro da questão dos funcionários do hospital, pacientes e fora do hospital. E ainda íamos nas igrejas dar os testemunhos falando do ambiente hospitalar, você entendeu? Uma coisa fantástica. Então a função do capelão não é só visitar o doente, ela é bem mais ampla, né? Muito ampla. É viver o evangelho, pastor Carlos. Sim. Você entendeu? Viver o evangelho. Viver o evangelho. Não é? Sair da zona de conforto. Hoje nós estamos só em cima de eventos, muitas vezes dentro das nossas igrejas, dentro de 4 paredes, não podemos, nós temos que sair a campo. Sim. Hoje, esse sair, eu estou no meu trabalho, existem pessoas que precisam da minha capa, ou daquela unção que está sobre a minha vida. A capa, no contexto, é a unção do Espírito Santo na minha vida e eu estou cobrindo o meu próximo com aquela unção. Pastor Wesley, eu poderia dizer que todo cristão deveria ser um capelão, então. É isso. Né? É isso. Todo aquele que crê nos princípios de Cristo, do amor, do perdão, da misericórdia, do se importar, né? Deveria ser um capelão. Salmo 133 é como óleo que desce pela barba, a barba de Arão. É a unção descendo sobre a sua cabeça, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que vai transbordar é que vai trazer cura, é a unção, não é minha religião. Sim. Falando nisso, como que um capelão, como o senhor especificamente, pastor Wesley de Jesus Ferreira, lidava com aqueles pacientes de outras religiões, conflitantes às vezes com a religião cristã, ou até o ateu ali. Como é que o senhor lidava com isso para dar o apoio, o suporte? Como era esse processo, né? Sim, sim. É interessante, boa pergunta. Às vezes eu não queria nem me identificar como um pastor. Sim. Às vezes eu entrava no quarto como um assistente social do hospital. Por conta do quê? Do preconceito. Do preconceito. O preconceito. Já cria-se uma barreira de imediato, né? Eu não tenho, de forma alguma, teria nenhuma dificuldade de chegar e atender toda a família de um paciente em que eles fossem umbandista, candomblé e outras coisas assim, e outras religiões. Ou ateu. De forma alguma. Eu estava vendo uma vida. Isso que Jesus fez, quis dizer naquele momento. Até porque cada um crê naquilo que quer, deseja. Isso não pode Você é livre. Isso não pode ser desrespeitado. Exatamente. Eu não entendo esse tipo de questionamento. O evangelho, ele deve ser anunciado, mas a obra de convencimento, ela não pertence a nós. A Bíblia fala que ninguém nós somos... pode descer com a Bíblia goela abaixo de ninguém, né? De forma alguma. Se a pessoa não abrir o coração, não adianta. Aí é com Deus. Aí é que está. Não é a sua Bíblia. Paulo fala assim, vós sois a carta lida, escrita pelos outros. Quer dizer, a minha vida tem que ser o livro. Sim. A evidência do livro. Já dizia Agostinho, né? Pregue em todo o tempo. Se preciso for, use as palavras. Sim. Né? É isso. Você está vivendo. Vida, é o sentimento, eu imagino, pastor, de alguém que se importa. Sim, de verdade, sim. Porque eu entendo que o senhor não estava ali mecanicamente, estava ali porque amava. Então era difícil lidar com essas pessoas com diferenças de crença ou não? A princípio, como nós não sabemos, nem todo paciente nós sabemos a questão religiosa. Eu chego no quarto, me identifico. Como no caso da capelania, eu sempre falava, estão sendo bem cuidados, querem fazer alguma observação, sempre procurava ver o lado do que seria um lado social, né?
Eu levava sempre o Novo Testamento, deixava para eles, deixava de presente. Falou, você quer uma palavra consoladora, nós queremos deixar de presente para você. Eu dava, você entendeu, um texto bíblico, né? Mas assim, depois, também, sempre falei, se vocês quiserem levar escuta, isso. Então, o acolhimento, no geral, tranquilo. Tinha aquele momento que muitas vezes eu ia e conversava do que seria as questões do hospital. Você quer ver, pastor? Eu vou aproveitar e fazer um adentro aqui, né? Sim. Eu tenho visitado uma família, e uma família que eu aprendi a gostar muito, e numa fazenda, né? Ali na região entre Congonhal e Borda da Mata. Eu comprei um silo e eu tenho ido lá todo mês para poder estar junto com a pessoa, fazer um pagamento e aquilo. Sim. Eu conheci uma senhorinha de 94 anos, totalmente lúcida. Eles não são evangélicos, não vou falar aqui religião, né? Sim. E houve um testemunho de uma oração que eu fiz lá e o rapaz está atribuindo a cura dele a isso, né? Então, glória a Deus. Deus falou o coração dele. Eles ficam me esperando chegar lá. E eu percebi que uma senhora de 94 anos, ela não teve o entrave dessa diferença religiosa. Pelo contrário, eu chego lá e ela pede para fazer oração, ela pede para conversar. Sim. E eu amo conversar com o idoso, né? Então, assim, é tão importante o que o senhor falou, né, sobre acolher primeiro, sobre ouvir. E a gente não precisa chegar descer goela dentro ou chegar desrespeitando. Nós temos que ser muito mais do que falar. Né? Ganhar o direito de ser ouvido, né? Sim. Você me lembra, o irmão me lembra que uma situação, nós fomos fazer uma visita em um apartamento, né? E conversamos com um senhor ali, que entrou para fazer um tratamento no hospital, e já estava há um tempo, né? E houve uma situação tão interessante, pastor Carlos, que ele me perguntou, me fez a pergunta, né, sobre essa questão do evangelho. Ele quem quis, partiu dele. Aí eu sentei e falei sobre o nascer de novo. Rapaz, nós dois estávamos ali, foi algo assim bem tranquilo, não foi corrido, não foi aquela coisa mecânica. Expliquei o que é o nascer de novo, expliquei que a diferença que Jesus estava fazendo não era simplesmente colocar uma vestimenta religiosa na pessoa, mas é mudar ela de dentro para fora. Por final, terminei, né, de falar e falei assim, eu quero isso na minha vida. Eu falei, você quer? Então vamos agora. Ele assim, como assim? Não, vamos agora. Será que você pode fazer uma oração comigo? Eu quero. Aí eu fiz uma oração com ele, pastor Carlos, levando ele a pedir ao Senhor o nascer de novo, mas entregando a vida dele para o Senhor Jesus. Ele cria em Cristo, mas algumas coisas ainda não tinham sido explicadas para ele. Não estava claro, né? Não estava claro. É o que muitas pessoas fazem. Às vezes elas estão na igreja, mas algumas coisas elas não têm uma experiência sobrenatural. Porque só Deus pode mudar de dentro para fora. Só o Espírito Santo pode fazer a obra, entendeu? Dentro do coração. E nós dois ali fizemos a oração. Quando terminamos a oração, entrou uma brisa gostosa no quarto. E falou assim, rapaz, que coisa boa, que ambiente gostoso. E eu sinto uma coisa assim tão diferente aqui nesse quarto. Maravilha. Aí eu falei, é isso que Deus faz na vida da gente, muda e transforma. Tá bom. Terminei de conversar, saí do quarto, depois fiz outras visitas, ele foi embora para casa. 3 meses depois eu estou lá em casa, recebo uma ligação no telefone. Aí uma senhora se identificou, o senhor que é o pastor Wesley? Sim, sou eu. O senhor, desculpa estar ligando para o senhor, mas meu esposo esteve internado no hospital evangélico e eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. O que o senhor fez com meu marido? Ela foi direta.
o que o senhor fez com o meu marido? Eu falei assim, mas como assim? Não, o senhor fez alguma coisa no meu marido? Meu marido não é mais o mesmo. Ele mudou. E eu quero isso na minha vida também. Olha que coisa interessante. Que interessante. Olha é o viver, né? Ele recebeu do Espírito e colocou em prática. E colocou em prática. Deixou o Espírito Santo trabalhar. Trabalhar na vida dele. Que coisa linda. Você também pode, viu, passar por experiências tão profundas como essa. As pessoas estão cansadas de religiosidade. Cansadas. Pastor, vamos lá, que Vai lá. Tem algumas perguntas aqui, tá quase, né? Olha que coisa interessante. Diga. O luto é assustador. Para a maioria das pessoas, Sim. não para todas, mas para a grande maioria. Sim. Qual foi a conversa mais difícil que o senhor teve com a família depois da perda de um paciente, da morte de alguém? Era essa a função do senhor também? Também. Que assessorar a família nesse caso? Sim. Qual foi assim? O senhor lembra de alguma? Consegue lembrar de uma conversa difícil? Muitas. Traz alguma para nós. Então vamos em uma. Um jovem mexia com droga, estava de moto, bateu de frente com um ônibus. Foi parar no João 23, lá em Belo Horizonte, pronto-socorro. E como um dos fortes do Hospital Evangélico, a área de neurologia, né? Neurocirurgião. Trauma também, né? Isso. Neurológico. Trauma, então, ele foi levado lá para o Hospital Evangélico para passar por um procedimento cirúrgico. E todos os familiares estavam lá na porta do hospital. Uma agitação terrível. Nossa, que dificuldade, que luta. Então, você como pastor, dá essa assistência aos familiares também. Então, na expectativa, vai passar por uma cirurgia, e o caso dele era muito sério, né? Teve traumatismo craniano, e eu não esqueço daquele dia que nós tivemos a situação que trabalhamos com a família. Gente, olha, tenta o tratamento, mas vamos colocar diante de Deus. Depois, eu vi que eles estavam tão agitados, né? E conversei com o médico, fui até a porta do bloco cirúrgico. O médico na época estava saindo, conversei com ele e falei assim: doutor, toda a família está agitadíssima lá fora. E eu dou minha sugestão como pastor. Eu quero somar a você. Ele estava saindo para dar notícia para a família. Podemos colocá-los em um local específico para ter uma conversa, porque a conversa não vai ser fácil. Eu fiquei sabendo, esse médico vira para mim e falou: pastor, infelizmente, depois de tudo feito, ele teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Eu falei: meu querido, nós não podemos passar essa notícia lá onde eles estão, porque vai virar uma situação complexa. Então foi uma situação complicada, pastor. Sim. Levamos todos para uma sala específica e ali ele explicou, né, para todos, e deu a notícia da morte do jovem. Nossa, que coisa difícil. Muito difícil. Muito difícil, porque era uma pessoa muito querida da família, né? O pastor, na época, já tinha assessoria psicológica, ou não era costume, pelo que parece, né? Não era. Hoje o psicólogo faz esse papel também, né? Sim. O psicólogo hospitalar. Sim. Né? Ele acaba fazendo esse papel, que também não deve ser fácil. Não é fácil. Para ele também, sim, né? Mas, pastor, aproveitando dentro mais ou menos da mesma coisa, né? Você já presenciou algum momento em que o diagnóstico era, vamos colocar assim, era um diagnóstico que traria o fim, né? E você já presenciou alguma situação que a fé mudou isso ou não? E Deus mudou esse quadro? Vamos colocar assim. Vou contar uma experiência. Eu estava no corredor do hospital, passa o paciente, que eu já tinha visitado ele no quarto, para fazer uma cirurgia na cabeça. Neurologia. Foi muito interessante que ele passa: pastor, ora por mim lá, porque eu estou indo para a cirurgia. Falei: gente, espera um pouquinho. Eu quero orar por você então. Pus as mãos, Deus, orei por ele, que ele sinta a paz do Senhor Jesus. Entrou para o bloco cirúrgico.
Daí a pouco ele sai morto de raiva. Sabe por quê? Por quê? Raspou na cabeça dele, quando for fazer o exame, cadê o problema? Deus Você acredita nisso, rapaz? Acredito. O cara aí ele ficou bravo porque rasparam a cabeça dele. Mas ainda bem que fizeram o exame antes de operar, né? Sim. Com certeza para ver onde que estava o problema. Gente, para ser mais assertivo, sério, né? sério. Muito É lógico. Sim. Entendeu? Então já tivemos situações assim. Bom, nós já falamos do paciente, Sim. falamos da família, mas o senhor acabou cuidando de quem cuida também? Tinha algum projeto lá, né? No hospital evangélico? Eu sei que é um hospital que atende alta complexidade, vamos falar assim, né? E é necessário um apoio, né? Um apoio emocional, um apoio espiritual, a médicos, a enfermeiros principalmente. Sim. Claro que tem os outros colaboradores, Sim. mas são aqueles que estão em contato direto com as situações, né? Sim. E eu entendo que o nível de estresse, de pressão, muito grande. Às vezes a falta de tempo para dormir, para descansar, Sim. né? O senhor acabou cuidando de quem cuida ou não? Tinha algum projeto lá dentro? O senhor criou alguma coisa? Houve alguma situação? Conta para nós. Nós tínhamos como tínhamos o departamento espiritual, esse departamento ficava aberto. Eu na capelania, o pastor Davi como o líder, né? Então ele também dava assessoria aos funcionários, entendeu? Sim. E levávamos, às vezes, o funcionário lá para esse departamento, conversava com eles, orava com eles. Nós tínhamos... além de ter a capela do hospital, nós tínhamos também um auditório e fazíamos culto toda sexta-feira. Sim, tínhamos. O pessoal que saía do hospital, às vezes do trabalho, passava lá, nós levávamos. Na época, tinha até o Rebanhão. Você lembra desse grupo? O Rebanhão esteve com a gente lá. Foi muito bom. Então, nós tínhamos trabalhos assim. Todo final de ano, nós fazíamos o culto de confraternização. Os funcionários iam? Os funcionários, todos, médicos. Todos, sim. Às vezes... O senhor chegou a fazer amizade, bastante amizade? Com os médicos, com todos. Já todos aproveitando que uma coisa vai puxando a outra, né? Algum médico, pela situação difícil, chegou a pedir o senhor intervenção para orar? O pastor Wesley, capelão, vem cá, ora por mim, ora por essa situação. Teve algum caso assim ou não? Não, somente vários. Interessante, porque às vezes chegavam pacientes, pastor Carlos, é o que a gente fala, tínhamos que ter um dos dons que estão lá, dons espirituais, que é o discernimento de espíritos. Então, tem espíritos malignos, o espírito do homem, não é isso? E o espírito de Deus. Então, nós tivemos situações em que eram problemas espirituais, possessão demoníacas. Mas tínhamos aqueles que eram o piti, que a gente chamava de piti. Aquela coisa emotiva, chamar a atenção da pessoa, da família. Tem isso. Então, a gente... Eu vou colocar um terceiro aí, que hoje a gente tem mais conhecimento. Vai lá. Né? E tem aquele que estava realmente em surto, né? Com certeza, um surto psicótico. Sim. Ou em pane. Sim, né? Com uma síndrome. Sim. Então, com certeza não era muito fácil, né? Tinha que ter discernimento mesmo. Discernimento. Quando nós, por exemplo, teve um dia que o pastor Davi estava entrando no hospital e um homem dando uma crise epilética. Todo mundo tentando segurar ele. Ninguém conseguia segurar. Isso era crise epilética? Não. Ninguém conseguia segurar. E o pastor Davi discerniu, falou assim, pode soltar ele. Não, pastor, ele está tendo uma crise epilética. Não está tendo, não. Em nome de Jesus, amarrado sem força. O cara parou na hora e botou a mão para trás. Ele estava com possessão demoníaca. É interessante porque as pessoas não são obrigadas a crer. Sim. Né? Mas nós cremos no que a Bíblia nos fala. Inclusive, Jesus Cristo, ele disse, em meu nome expelirão demônios. Então, assim, está escrito, né? E através da autoridade do nome de Jesus,
é que eles saem e submetem, não é? Mas não é todo mundo que acredita, né? Então, pastor, é interessante porque eu imagino que um médico diante disso, às vezes, ia chamar, né? O pastor, vem cá, que Isso, vamos lá. É para você, né? Isso aconteceu com um médico, ele chegou para mim, pastor Wesley, olha, eu estou com essa paciente, já vou falar na linguagem popular, eu já virei ela do avesso, não achei nada. Então eu estou passando para a clínica do senhor. Falei, pode deixar que não tem problema. 3 dias sem comer, revirou a mulher e não achou o problema dela. Nada. Eu falei, pô, tudo bem, pode. Aí chamei um dos enfermeiros, também que crê na palavra de Deus, porque a Bíblia fala, se 2 concordar aqui na terra, quando nós colocamos as mãos, era um problema espiritual. Olha aí. Quando ela saiu da capela, a primeira coisa que ela fez? Comer. Era um problema espiritual. Entendeu? Sim, com certeza. Então, nesse aspecto, mas também tivemos situações, pastor Carlos, igual um dia, foi uma coisa muito interessante, que tinha uma senhora num quarto que se dizia cristã, certo? Ou, né, serva de Deus, que de repente ela começou a ter uma crise lá, começou a xingar cada palavrão, rapaz. Aí o pessoal chegou para mim e falou assim, pastor Wesley, vai lá visitar ela porque ela está com alguma possessão demoníaca. Ela está xingando palavrão lá, pastor Wesley. Olha que a necessidade de ter o discernimento espiritual. Claro. Eu orei, fui pedir direção de Deus e nós fomos ver. Sabe o que era? Hipotireoidismo. Ela estava tendo um problema da tireoide que ela estava variando. Sim. Fez o tratamento. Questão hormonal, né? Exatamente. Teve um caso de um determinado pastor que ele saía para a rua falando que era Satanás. E o pessoal da cidade começou a falar, tá vendo? Tá vendo? Foi mexer com um bicho lá, olha o que deu. O que deu? E pastor, infelizmente descobriram que ele estava com um tumor no cérebro. Então. E por muitas vezes alguém não teve discernimento e pôs as mãos sobre a vida dele. Sim. Tem isso também, né? Nós temos que tomar cuidado porque o ser humano, né, é muito complexo, a saúde nossa é complexa. Uma disfunção hormonal, uma situação no cérebro mesmo, ou até emocional, pode tirar a pessoa do eixo, vamos falar assim. Verdade. Né? Aí vem a empatia, vem o discernimento de espírito e vem a sabedoria também, porque com certeza o senhor teve que, por diversas vezes, não só usar de discernimento, como de sabedoria. Não é verdade? Sim, sim. Eu sei que é um podcast e tem as suas perguntas, mas aproveitando o que você está falando, nós podemos depois trabalhar sobre isso, sobre o que não devemos fazer quando entrarmos num hospital para visitar um paciente. Mas já vamos falar agora, então. Podemos? Podemos. O que nós não devemos fazer? O que não devemos fazer. Vamos fazer assim, então. Vou fazer a minha pergunta, tá? Tá. Pastor Wesley, o que nós não devemos... Faz de conta, gente, que foi eu, tá? Não devemos fazer quando entramos como capelão ou dentro do hospital, ou fazer uma visita religiosa. Uma visita, né? Uma visita, tá. Isso é muito forte. Nós temos que entender que nós vamos lidar com uma pessoa que está fragilizada, uma boa parte dela. Então, é igual eu fui fazer uma visita a uma irmãzinha aqui no hospital, e eu fiquei, eu acho que uma meia hora ali conversando com ela. Ela estava assim para baixo, triste, cabisbaixo, porque ela ia fazer uma cirurgia do coração, colocar uma válvula. Sim. Aí eu chego e falo, não, minha irmã, você vai... Olha, Deus é contigo, dê que a palavra, incentivei, tudo bem. Eu virei as costas, pastor Carlos, e saí. Sai uma outra paciente do outro quarto e encontra com ela no corredor e começa a conversar com ela e vira para ela e fala assim, você vai fazer o quê? Eu vou mexer numa válvula. Eu fiz essa mesma cirurgia e não deu certo. Meu Deus. Aquele velho caso, meu vizinho morreu com isso aí. Exato. Você chega no quarto para visitar a pessoa, qual que é o problema? Primeiro, você nunca chega e fala assim, como é que você está? Está bem? Ou se ele estivesse bem, ele não estaria no hospital. Tem umas perguntas aí, não, você pode até perguntar,
tem melhorado, como é que tá bem assistido, essa coisa assim. Mas se for possível, saia de... E é interessante, por exemplo, você vai fazer uma visita à mulher que ganhou uma criança. Ela já passou 9 meses numa gestação, pelo amor de Deus. O último mês da gestação, ela está querendo o quê, pastor Carlos? Depois do último mês, ela quer... Vou colocar aí, não é expulsar, colocar aquela criança para fora, Sim. porque é algo que está ali dentro dela, aquele peso. Aí ela ganha a criança. Ai, Jesus. O que ela quer? Descansar. Sim. Aí enchem o quarto de visitantes da família. Tudo bem, mas a mulher acabou de, vou usar a expressão, parir uma criança. Sim. Você sabe o que é isso, pastor Carlos? Eu não. Mas me falaram uma vez, engoli um abacaxi com casca e tudo. Meu Deus, né? Uma mulher me definiu. A pessoa está querendo descansar. Lógico, um ou outro família está junto. Não é o trabalho de parto, E o pior não é isso. horas que antecedem. Todos que vão, aí ela tem que explicar o que aconteceu. Meu marido arrebentou a bolsa e meu marido não conseguia. Aí ela faz aquela história toda para aquele ali. Aquele sai, chega o próximo. Ela tem que repetir a mesma história, e repetir a mesma história, Então, e repetir a mesma não história. se deve demorar, né? Eu entendo Exato. assim. Demorar, e tem que ter um pouquinho de, né, discernimento aí. Desconfiômetro. Desconfiar, né? Que está incomodando. Existe sim. A pessoa até está rindo para você, está ali. É bom, sim. Eu não estou generalizando, entendeu, pastor Carlos? Sim. Mas é muito importante chegar, não entrar com assunto, não tentar fazer diagnóstico. Tem gente, eu estou passando, eu não estou sabendo porque estou isso. Eu já ouvi um caso como esse aí. É. Você me entendeu? Tem gente que receita até remédio, né? Exato. Está lá dentro do hospital, é remédio. O médico está lá do lado. É remédio. E dá receita para o médico. Receita pro médico. Então, o que deve se evitar? Evite comentar, evite dar diagnóstico, né? Entrar enquanto está tendo algum procedimento. Vamos falar sobre isso. Roupa, até roupa. Você vai no hospital para fazer uma visita a um paciente de roupa preta. Não é questão da cor em si, preste bem atenção, até por questão de infecção, é muito melhor você estar com a roupa branca, clara, uma roupa mais tranquila. As cores, até as cores podem agredir também, pastor Carlos. Por incrível que pareça, o que é o ser humano, né? Deus fez tudo certinho. Por que a natureza é verde? A maioria é verde, não é verdade? Não é? Isso descansa os olhos e tudo mais. Agora preste bem atenção. Põe uma roupa mais sóbria, não é, mais clara, se for possível uma camisa branca, uma roupa mais clara, você entendeu? É bom. Evite, tem pessoas que chegam num quarto de enfermaria e chega lá e passa o álcool na mão, né? Cumprimenta o paciente, tudo bem, mas tem mais 3 outros pacientes, e vai lá e começa a pegar na mão dos outros pacientes também. Isso é o quê? Cruzamento de infecção. Está levando bactérias, né? Vão para o hospital. Porque dentro do hospital tem as bactérias ultra resistentes, né? E ele pode até levar para casa. Né? Isso. Né? E é muito importante, quero abrir aqui também, pastor, você, meu irmão, minha irmã em Cristo, você, pastor, você que tem alguma função de visitar, é importante você buscar treinamento, sim, capacitação. Tá? Sim. Por exemplo, o papel ele acaba levando bactéria com ele. Sim. Se você tem a Bíblia aqui, fale da Bíblia, você não precisa carregar o papel lá para dentro. E a gente às vezes acaba esbarrando em umas situações, não é? E difíceis. Chegou lá, vai visitar o paciente, como o pastor falou, tem a parte de higienização antes, sim, saiu de novo, vai entrar em outro quarto, sim, de novo, né? Então, assim, é muito importante. Tem pessoas que são orgulhosas e elas se acham dotadas de todo o saber, mas nunca entraram por essa esteira. E eu também sou formado em capelania e eu confesso que eu me assustei com algumas coisas que eu fazia errado.
né? Então, assim, é importante buscar treinamento, Sim. não só na área da capelania, mas em diversas áreas da nossa vida. Ter humildade, né? Você não pode ensinar se você não teve humildade para sentar e aprender, né? Então é muito importante o que o pastor está falando, e eu entendo assim. Falando em treinamento, pastor, eu sei que o senhor foi para os Estados Unidos uma época, né? Morou lá durante quantos anos? 3 anos, né? 3 anos. Sei que o senhor certificou lá em capelania também. Participei. O senhor já falou que lá é bem valorizado, né? Sim. Mas o senhor chegou a atuar, fazer alguma visita lá nos Estados Unidos como capelão? Tem alguma diferença, no geral, entre a capelania lá onde o senhor estava, que região que era? Sim. E como é que foi essa experiência de certificar lá? Sim. Como é que funciona isso? Tá tudo já tem umas 3 ou 4 perguntas dentro de uma aí, né? Sim. Só terminando. Ok. Tem uma coisa aqui que não pode deixar de ser falado, pastor Carlos. Às vezes achamos que espiritualidade é a altura do tom da voz. Está lá escrito uma plaquinha, silêncio, ou fale baixo, não é isso? Muitas vezes dentro do hospital. Aí o cidadão, ele é espiritual, Deus Todo-Poderoso, no ambiente que a pessoa está ali, paciente, fazendo tratamento. Isso é tão complicado, rapaz. Sim, fecha a porta para os outros, né? Fecha as portas. Eu posso... Autoridade... Meu filho, você tem autoridade no nome de Jesus, você pode chegar, o cara manifestou demônio, você pode chegar no ouvidinho dele e falar, você está amarrado agora e vai sair daí, em nome do Senhor Jesus. É no poder do nome de Jesus. Ministrar uma cura, orar pelas emoções, exatamente, orar pela família. Exatamente, né? Sem fazer respeitar o ambiente. Respeitar o ambiente. A autoridade não está no grito, né? Não está no grito. Nada contra, viu, querido? De forma alguma. Por favor. Estou renovado. Eu também. Mas há o ambiente. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sim, é sujeito ao profeta. Então nós temos... Muito bem colocado. Não é isso? Tem caso de gente derrubar em Pouso Alegre, que eu sei, derrubar o suporte de soro, com soro e tudo dentro do quarto, né? E isso trazer problemas para os demais pastores ter dificuldade de acessar o hospital por conta desse tipo de coisa. Sim. Então o que nós estamos falando é com propriedade e conhecimento de causa, não são suposições, não. Sim. É coisa prática, não é, pastor? Porque faz parte da nossa vida como pastor visitar as ovelhas quando estão no hospital, parentes, não é? Então a gente acaba aprendendo. Como eu disse, eu não sei tudo, estou longe de saber, o pastor já abriu falando isso, mas eu estou disposto e com o coração aberto para aprender, sempre. Porque as normas mudam do hospital, as regras mudam, e a gente tem que estar respeitando. Por exemplo, é direito nosso, garantido por lei, né, constitucional, o nosso acesso. Mas tem casos e casos, tem situações que aconteceu um acidente, né, o hospital está superlotado, você chega num determinado lugar, está tendo um procedimento, a chefe da enfermagem, vamos falar assim, vai falar, não pode entrar agora. A gente tem que, tudo isso a gente tem que respeitar. Nós temos que entender que uma coisa é o nosso direito e outra coisa é a circunstância do momento. Concorda, pastor? Sim. E entrar nisso aqui. Eu já tive uma situação que eu cheguei na portaria e o pessoal disse, não, o senhor só pode visitar tal hora. Eu virei para funcionário e falei assim, eu quero conversar com a pessoa de segurança e quem é responsável. Eu não quero conversar com você, eu quero conversar com a pessoa. Ah, mas por favor, posso? Pode. Aí chamou, a pessoa me chamou, foi conversar comigo e eu falei com ele, falei assim, olha, eu já fui pastor de um hospital, morei dentro do hospital e eu sei qual é o procedimento hospitalar. Eu não estou pedindo para visitar o hospital. Eu fui chamado para visitar como se fosse uma extrema unção a um paciente que está terminal. Então, isso não tem horário, a qualquer momento ele pode partir. Então, é diferente.
Se você me desse lá na portaria, olha, está nesse momento passando por um procedimento, ou seja, o médico está visitando, ele está tomando banho de leito, você me entendeu? Sim. Ele, nesse momento, ele está sendo transferido para o CTI. Tem muita coisa. Dentro do que o senhor está falando, deixa eu explicar algo aqui, para a gente concluir. Sim. Né? É diferente. Você tem a visita, né, Sim. espiritual, que é aquela pessoa, aquele diácono, aquele obreiro, aquele irmão. É a visita religiosa. Sim, esse é o termo. Ela tem horário. O que é a visita religiosa? Tanto, né, a pessoal das igrejas católicas e por diante, tem um horário para ir de quarto em quarto. Por exemplo, eu estava com meu pai no hospital e entrou uma freira e ela estava levando a hóstia. A hóstia. Sim. Né? É dentro desse horário que visita de quarto em quarto. Sim. Mas existe algo que é a visita pastoral. Sim. Isso não tem horário. O pessoal às vezes não é instruído quanto a isso. Eu não sei se o jurídico falha, Sim. né? Mas funciona assim. Tem uma ovelha minha, por exemplo, que está lá e a família pediu uma visita. Sim. Eu não vou sair de quarto em quarto. E os pastores precisam saber disso também. Exatamente. Você vai entrar para uma visita pastoral a sua específica ovelha, para ela. Isso não tem horário. Agora, a visita religiosa, sim, por exemplo, das 15 às 16. Eles querem enquadrar tudo no mesmo pacote. Então, não é igual. Exato. Ok? É importante ressaltar essa diferença. Sim. Visita pastoral. O pastor faz a sua ovelha. Ele não pode ficar andando no hospital. E o hospital não pode barrá-lo. Sim. Ok? Visita espiritual tem horário. Que é a religiosa, na verdade. Estou falando nome espiritual, mas é a visita religiosa, que é aquela que você vai oferecer auxílio, diferente de um capelão que já está dentro do hospital. Aí cada hospital tem a sua norma. Sim, sim. Pastor, para encerrar, né? O senhor acabou não falando, em poucas palavras, como é que foi a questão nos Estados Unidos? No hospital, a questão de capelania é muito forte nos Estados Unidos, em todos os âmbitos que eu falei aqui desde o início, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer esse curso, eu vou falar assim, uma especialização. Até na época, quando eu fui fazer, o pessoal falou, pastor, o senhor que tinha que estar dando aula aqui. Eu falei assim, não, a experiência foi válida, posso compartilhar de experiência, mas estou aqui também, quero me submeter, eu estou querendo aprender mais. Trouxe o material de lá. E foi muito bom. Nós fizemos em uma igreja batista, em Watertown, na região de Boston, né? É muito reconhecido esse trabalho. Tivemos a oportunidade de visitar em hospital lá também, né, algumas pessoas, mas é muito forte e respeitado esse trabalho. Muito, muito forte. Muito, é porque eles veem o benefício, pastor Carlos. É muito grande. O paciente emocionalmente, o lado emocional pesa muito no tratamento. Você entendeu? Sim. Se ele está bem, se eu consigo levantar o moral, se eu consigo, entendeu? Nós tínhamos um trabalho no hospital, na pediatria, que levávamos boneco, tinha um pastor que era ventríloco, rapaz, e mexia com todos ali. Que interessante. A criança ficava mais, sabe, ela em vez de, ela não entende injeção como algo benéfico, entendeu? Ela não entende algumas coisas, remédio como algo benéfico. E aí? Então, com esse trabalho, rapaz, que coisa mais gostosa. Conseguir acessar a criança. Né? Exatamente. Tirar esse estresse. Exatamente, esse ambiente tenso. Sim. Aí eles riam, faziam, então, brincadeiras. Então, isso ajudava muito. Então, é muito importante. É muito, muito, muito importante. Pastor, nós estamos chegando no final. Sim, sim. Eu gostaria que o senhor deixasse para aquela pessoa que assistiu o episódio de hoje, que às vezes está passando por um momento difícil na sua saúde, ou tem algum parente, né, que está acamado, está hospitalizado, naquela câmera, deixa direto para a pessoa uma mensagem, né, do coração de Deus nesse momento. Primeiro, se você tem Jesus, você tem a responsabilidade de manifestar Cristo, não de palavras, mas de atitudes, né? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse cálice significa a influência para mim, a influência de Cristo na nossa vida, entendeu, pastor Carlos? A unção
sobre a nossa vida para levar o evangelho às pessoas das boas novas em todas as áreas, né? Então, querendo ou não, eu estou partilhando a minha capa com outras pessoas. Então, que você busque o Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Busque, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero levar minha religião em primeiro lugar, não quero levar a minha placa denominacional. Eu quero que Cristo seja visto na minha vida. Colossenses 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que a esperança da glória? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sem a presença de Deus, o homem não tem sentido para a vida. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Na realidade, a primeira experiência é entregar a vida a Cristo, né, pastor Carlos? Sim. Se você não reconhece que é um pecador e que Cristo morreu na cruz por você, que Deus o ama e que ele tem mais do que uma religião para te dar, ele tem para te dar vida eterna, é qualidade de vida celestial. Entenda isso. Você nasceu para a glória de Deus, você nasceu para viver em Deus, você nasceu para desfrutar da divindade. Isso é forte. Nós somos participantes da divindade, né? Participantes de Deus, e só nos realizamos nele. Agora, preste bem atenção. A partir daí, você tem uma experiência, nasce de novo, é revestido do Espírito Santo. Peça, Espírito Santo me enche, porque eu quero acender outras velas. Você já viu isso, pastor Cássio, essa experiência? Nenhuma vela acesa perde fogo por acender outra vela. Sim. Você pode acender uma infinidade de velas com uma vela só. Sim. Mas se não tiver fogo, você não vai acender nenhuma. Então, por isso que Jesus fala sobre isso, né? Depois que se acende a candeia, não se coloca ela debaixo da cama, mas coloca num lugar de destaque, porque ela ilumina. Cristo fala que nós somos a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e nós somos filhos da luz. Porque ele, como a vela principal, nos acendeu com o batismo com o Espírito Santo. Amém. E aí você vai acender a esperança na vida de outras pessoas. Peça o Espírito Santo para te encher, revestir, para você ter uma experiência profunda. Você vai ver que religião, preste bem atenção, se torna até muleta para algumas pessoas. Ele quer que você tenha uma experiência, você tenha uma experiência profunda com ele, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. E a bênção está na fonte, Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Do seu interior fluirão rios de água viva. Pastor Luiz, muito obrigado. Amém. Chegamos ao final do programa. Sim. Nosso tempo acabou e eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você tem acompanhado cada episódio. Não posso deixar de falar do nosso apoio cultural, do patrocínio. Nós temos aqui Roma Veículos, isso mesmo. Roma Veículos fica na Avenida Moisés Lopes e você com certeza vai ser muito bem atendido. Procure ali pelo Rodrigo, o proprietário do nosso apoio cultural aqui, Roma Veículos. Também apoiando o VidaCast, a loja Só Natural. Ali você encontra diversos produtos naturais, uma assim, infinidade de produtos para você que gosta de uma vida saudável. Só Natural é para aquele que gosta de viver, que ama a vida. Deus abençoe esta loja. E também apoiando aqui a minha clínica, não é? A Ofir Saúde. Na Ofir Saúde você encontra uma equipe multidisciplinar abençoada, viu? Psicólogos, neuropsicólogos, técnicos em reabilitação de dependência química, psiquiatra, também nutricionista, e você vai encontrar ali em breve um núcleo de emagrecimento chegando para transformar a cidade de Pouso Alegre, a saúde das pessoas. Também vindo para a nossa parceria, o doutor Alexandre, endocrinologista, com uma bagagem de 23 anos em Belo Horizonte, nesta área do emagrecimento. O Ofir Saúde é uma bênção, viu? Amém. Cuidando da sua maior riqueza, o ouro da sua vida, que é a sua saúde. Deus abençoe. E quero deixar também aqui uma mensagem para você
que está passando um momento difícil e que de fato tem alguém que está hospitalizado, saiba que nós temos um apoio seguro e forte, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós temos também o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo. Experimente convidá-lo, convide o Espírito Santo para poder assentar pertinho de você e conta para ele o que está doendo, qual é o seu problema. Eu lhe garanto, você vai perceber esse lugar que você está se enchendo da glória de Deus. Eu desejo a você, ou aos seus parentes, ou amigos, melhora. Amém. Deus te abençoe. Eu quero lançar a capa sobre a sua vida através desse programa e partilhar com você um pouco daquilo, transbordar daquilo que Deus tem colocado na minha vida. É o meu desejo como idealizador do VidaCast, como pastor evangélico. Pastor Wesley de Jesus, meu amado amigo e pastor, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe.